Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, E eu sou a Lara Vilar. a Lara é minha sobrinha e ela vem passar as férias aqui comigo. Ela mora em Sumaré, Lara, em São Paulo. E hoje nós vamos pintar um trabalho abstrato. E a Lara me perguntou e também a Monique me perguntou, Norma, mas o que é um trabalho abstrato? O que é, né, Lara? Então, quando forma algum desenho, Lara, como quando cria alguma forma, a gente chama de figurativo, que formou uma figura, né? Pode ser um cachorro, um gato, um periquito, uma flor, uma fruta, formou alguma coisa que você olha e você entende o que é. Sim. E quando não forma nada que você consegue identificar, ele fica abstrato, ele se desmancha. Então, por isso, arte abstrata. E a gente usa, sabe qual a ferramenta principal? Não. As emoções, os sentimentos. Hoje de manhã você acordou num ambiente calmo, tranquilo, a gente fez um estudo da paleta de cores e você tá num tipo de emoção, um sentimento. E é isso que você vai passar pro quadro, as suas emoções. Bonito, né? Muito lindo. Existe um processo, um jeito, sabe, de se fazer. Eu penso que existe forma de fazer sem pensar em nada, de uma forma intuitiva? Existe. Mas para quem nunca fez, para se sentir mais seguro, existe um processo. E eu vou te ensinar esse processo. E você já fez hoje de manhã o primeiro passo, sabe qual foi? Conta pra eles o que você fez hoje de manhã. Hoje eu testei a paleta de cores pintando uma escova. Ah, é? Mostra pra eles a escova. E que ela tá secando. Olha que legal, ela pegou a escova de dente dela, que é uma escova de bambu, e ela pintou com várias cores para ela escolher as cores que ela vai pintar o quadro. Então, Lara, você não precisa necessariamente usar todas essas cores, você pode escolher das suas prediletas e você pode misturar também as cores. Então, aqui na ponta tem um rosa, tem um verde, tem o cinza. Tia, eu gostei desse tom, mas eu queria ele mais claro, aí você coloca branco, né? Se você quiser mais escuro, você pode colocar um pouquinho até do preto, né? E dá pra ir misturando uma cor na outra. Mas você gostou das cores, né? Olha que linda que ficaram as cores da escova da Lara, que é a paleta de cores dela. E nós vamos começar, Lara, primeiro fazendo eu chamo de campo de cores. A gente vai pegar e vai colocar essas cores no fundo, de uma forma livre. Você até pode pensar em qual tipo de ferramenta usar. Quando a gente fala em ferramenta para pintar, você pode pensar no pincel, pode ser uma colher para pintar, pode ser uma espátula, pode ser um rolinho. Esta é a ferramenta, o dedo. Pode ser uma ferramenta, bem legal. Então, nós vamos escolher qual a ferramenta, quais as cores e vamos começar o primeiro passo no processo, que é criar campo de cores. Ela pode ter textura ou não. O próprio tecido da tela toca para você sentir. É uma superfície que já tem textura. As minhas três preferências de cores, assim, na paleta da escova foram o cinza claro, o azul turquesa e o rosa arroxeado. Ah, que legal, bacana. É um rosa tipo chá, né? Ele é um rosa mais queimado, né? Muito legal. Então, o que você acha da gente fazer com um pincel mais largo esse campo de cores? Pode ser. Pode Acho que vai ser? ficar legal. Acho que vai, né? Bacana. Então, vamos abrir as cores. Essa tinta é uma tinta à base de água e é uma tinta, pode ser o látex PVA e depois a gente passa o verniz acrílico por cima. Poderia ser a própria tinta acrílica mesmo, tipo essa aqui. Ela vem, se você for comprar desse pote, a tinta vem bem concentrada. Aí você pode pôr num outro potinho, dissolver com a água e deixar ela numa consistência mais molinha. Essa daqui já tá numa consistência legal. Vai ter que misturar algum? Pode ser, pode misturar. Tá. Então a gente mistura.
Eu acho que eu não usei essa cor. Mas é linda essa cor. Ela Cinza é claro, um né? cinza clarinho. Tá lindo. A Lara fez a escolha de um tom de cinza, um rosa mais queimado e um tom de roxinho, né? Azulado. Muito bom. No começo, então molhou o pincel e pode vir aplicando por partes. Então um pedacinho de cinza pode ser pinceladas na vertical e na horizontal. Aí depois pode, por exemplo, pegar o rosa, coloca ao lado e mistura com o cinza. Aí vamos supor que você quer um pouquinho desse, cuidado que ele é mais forte. Pega só um pouquinho, dá uma pinceladinha lá. Aí pra fazer a fusão com a outra cor, como ele é mais forte, você pode limpar o pincel, seca no paninho, pra fazer a fusão das cores com o pincel limpo, viu? Fica tipo um degradê. Isso, muito lindo, tô gostando do degradê. Então aí você pode vir voltando e usando, fazendo esses campos de cores, tá? É o primeiro passo, é como se fosse um fundo no seu trabalho abstrato, tá? Eu acho que vai ser legal por causa que a gente vai misturando várias cores e ele vai ficando tipo um degradê. E aí ela vai misturar várias cores, vai ficar um tom mais diferente. Muito legal, né? Essa integração das cores forma outras cores, né? E também vai ficar uma outra textura, porque ó, você percebe que a tinta é de uma textura. Agora a gente misturando elas e passando o pincel, ela vai ficar de uma outra. Um outro efeito, né? Muito bom. Eu gostei dessa forma de pintar por causa que ela dá mais liberdade pra gente pintar. A gente não precisa pintar assim na linha ou só de uma cor. A gente pode ir libertando de várias cores. A gente vai expressando o nosso sentimento e com esse sentimento a gente vai escolhendo as cores e também a gente vai pintando, né, da forma. Então eu achei lindo. bem legal. Muito lindo. Excelente, Lara, parabéns. A gente está gravando um conteúdo de verdade mesmo, para você entender o processo de composição de um quadro abstrato. Eu senti que o seu trabalho ficou muito interessante, o fundo, né, a primeira etapa, ficou uma ótima integração na hora das cores, gostei bastante. E como você fez bastante harmonia, que as cores se fundiram e ficaram bem integradas, o que você acha de a gente fazer um movimento agora? Tem uma técnica que a gente usa um cordão e faz um movimento de linhas. Então a gente mergulha o cordão na tinta, ele fica todo molhadinho e a gente vai deixando pingar, sabe? Coloca e tira. Tipo, assim, a gente faz tipo uma forma com o cordão e puxa ele. Tem esse jeito, mas também tem um outro jeito, que você vai fazendo movimentos, estampando o movimento do cordão no quadro. A linha pode ser cordão mesmo, barbante. Isso aqui é malha, tá? Uns retalhinhos de malha, de camiseta velha, que a sua madrinha Neuza recortou pra mim. Então vamos começar com um tom que destaca um pouco mais lá. Então você pode mergulhar, segura uma com os lados, a gente mergulha aqui. Saiu. Mesmo se não pegar todo, não tem problema. Aí você vem e deixa ele depositar. Você viu que ele criou um movimento de linha? Né? E pode deixar o relevo também, não tem problema. E é uma linha com movimento, né? Que vai ficando.
Então, pode pegar o cinza, que é o tom mais claro que você tem da sua paleta de cores. Molha e vem descansando por todo o trabalho, tá bom? Excelente! Acho que é legal fazer assim, porque o barbante, a gente não vai movendo o barbante, a gente meio que solta ele e ele vai fazendo a forma dele mesmo. Lindo, bem espontâneo. A gente só coloca ele em uma superfície e abaixa ele, por causa que aí ele vai formar a forma dele. Entende? Não igual o pincel. O pincel, a gente não solta o pincel, ele vai formar uma forma. A gente tem que mexer o pincel assim, pra lá e pra cá, pra ele formar uma forma. Perfeita a sua explicação, adorei. Parabéns, Lara! Ê! Então, aonde você pintou, como que a gente pode chamar? Da textura da tela, assim, a gente pintou em um quadro. Então, a textura dela foi aparecendo mais com a tinta. Sim, muito bem, ficou muito legal. Você explorou a própria textura do quadro, né, do painel. Isso mesmo. E depois você fez esse efeito com a tinta E com barbante. Usando o barbante de ferramenta, muito bem. E a ferramenta poderia ser o barbante, poderia ser o pincel, poderia ser o dedo, poderia ser qualquer tipo de ferramenta para criar um efeito. E esse efeito que ficou sobrepondo, nós podemos chamar de padrão de unidade, que é algo que se repete de uma certa forma, porque ele é bem único, cada movimento é único, né, bem singular. Então assim, tem que tomar cuidado porque faz uma sujeirinha mesmo. Vem cá, fica de pé. E aí você pega uma tinta, eu tô usando uma tinta que é, o esmalte chama esmalte vitral, ele é metálico mesmo, é numa cor ouro. E o ouro é interessante, ela gostou dessa cor, porque ele contrasta com o lilás aqui, né? Ele vai chamar bastante atenção. Então proteja tudo que tem por perto. Eu vou fazer um fio do splash e você vai fazer o outro depois, pode ser? Você pega assim, ó. E Uou! né? Que legal! Legal. Então pode fazer. Sai daqui. Isso, lindo! Ah, isso, muito bem. Você viu que ele tem um movimento de linha que traz continuidade. Muito legal. Eu entendi a sujeira. Entendeu? Vou virar ao contrário agora. Pode fazer o splash desse lado. Ai, que lindo. Maravilhoso. Que lindo! Ótimo. A sujeira, eu entendi a parte da sujeira. Eu entendi um pouquinho, sabe? Vem mais pra cá. Isso. Lindo! E aí você tem que tomar cuidado para não passar do ponto, porque se de repente começa a colocar tanto essa cor que contrasta, ela vai chamar mais atenção do que o de baixo. Aí é o equilíbrio, sabe? É o equilíbrio, tanto tem que chamar tanta atenção do de cima, tanto do de baixo. Isso, um equilíbrio legal. E aí também meu olhar vem e para nesses pontos que ficou mais larguinhos, que ficou bem legal. Eu também. Legal. E aí então, eu acho que já tá bacana, assim, tá no ponto de parar. Depois a gente limpa com solvente, porque essa tinta é a base de solvente. Então, dos elementos da composição, Lara, que você trabalhou aqui, você usou pontos, você usou linhas, ficou um trabalho equilibrado, existe uma certa simetria nas cores. São todos os elementos da composição para dizer que o seu abstrato, na minha opinião, ele tem sentimento, ele tem emoção e tem elementos da composição interessantes que pode valorizar o seu trabalho abstrato. Parabéns! Gostei muito de orientar você. Lara, o que você está fazendo? Eu tô fazendo uma linha nessa outra linha pra destacar a linha, por causa que o roxo com o dourado, ele vai destacar mais ainda o dourado no roxo. Bem legal, gostei. Eles são cores contrastantes. Lara, o que você está fazendo agora?
Agora a gente vai fazer a moldura pra colocar no quadro que a gente fez. Isso, você tá fazendo um efeito esponjado? Uhum. Legal. E mostra a tinta, o produto que você tá usando pra eles. A gente tá usando a tinta acrílica, né? Que é de Metal Colores, que ela é meio dourada. E a gente tá também usando uma esponjinha pra molhar ela e ir passando ao quadro. Legal. E a gente vai aplicar 2 ou 3 camadas intercalando secagem para fechar tudo, ficar mais parecido com esse canto aqui. Legal. Excelente. Estou gostando. Também. Fechou? Legal. Beijos. Tchau. Tchau. Até o próximo conteúdo com a Lara. Quer deixar um recado pro pessoal? O que você achou dessa experiência de pintar o abstrato? Eu achei que a gente se libertou mais. Porque a gente pinta ela, não é igual, como eu já disse, a gente não pinta na linha. A gente vai, tipo, igual essa etapa, a gente só vai jogando a tinta, vai se libertando mais. É divertido, né? Aham. É bem divertido. Legal. Tchau. Tchau.